O poder da manipulação da realidade é um poder que é muito absurdo, cara, de tão apelão que é, e que pode fazer um ser ter praticamente um poder de um deus. O manipulador da realidade, ele pode sim criar 2 buracos negros, por exemplo, e fazer com que uma melancia fique lá de boas, entre os 2 buracos negros, entre eles, né? Isso é só o básico do que um cara que manipula a realidade pode fazer. Agora, quase manipuladores da realidade que já afetaram ou estão afetando todo o multiverso. Mano, eu sei que muitos de vocês curtem os designs de vários heróis, vilões, personagens no modo geral, né, de quadrinhos, animes, qualquer universo. E muitas das vezes vocês querem compartilhar ou mesmo criar o seu próprio design para poder mostrar para seus amigos ou mesmo ganhar uma graninha extra, porque sim, dá para você ganhar uma graninha extra. E eu descobri a usar o Canva para poder criar templates incríveis e compartilhar com vocês lá no Instagram de uma maneira 100% fácil, simples, que vocês sim podem fazer até mesmo pelo celular, sem precisar ser um profissional ou mesmo sem precisar ter conhecimento. Se você deseja criar seus próprios posts para o Instagram ou qualquer outra rede social para compartilhar, né, as suas imagens próprias e ainda mais ganhar dinheiro com isso, tudo que você precisa saber para começar a usar o Canva, acesse o primeiro link na descrição ou no comentário fixado e seja o primeiro a criar seus próprios designs. Fala galera, beleza? Aqui quem nos fala é o Thiago, estamos mais em um vídeo. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre a manipulação da realidade, que tem praticamente em vários personagens que tem, né, esse tipo de poder, onde dá à pessoa a capacidade de fazer o mundo inteiro ficar diante de seus pés. Um poder que é confundido por muitos como, entre aspas, onipotência, mas que não é uma onipotência em si, mas sim do que faz parte do que a própria onipotência de fato abrange. E hoje nós vamos aí conhecer os manipuladores da realidade dos quadrinhos. Número 1, Rune King Thor. Rune King Thor, ele é o auge mais top do Thor, onde o Thor consegue o controle sobre todas as runas mágicas, né? E tanto o poder que ele consegue, ele se torna onisciente, praticamente onipresente também. E além também disso, contar com poderes de apagar seres da existência e tudo mais. Ele ainda também conta com um up de poder usando Mjolnir, capaz de destruir até mesmo a árvore Yggdrasil, que conecta todos os mundos, reinos, universos e assim vai. O King Thor, ele acaba sendo superior a seres cósmicos, entidades também, poderosíssimas da Marvel, como Celestiais, Eternidade e, se brincar, até mesmo Tribunal Vivo. O King Thor, ele ainda conseguiu cortar os tiers do destino e a conexão daqueles que sentam acima das sombras com Ragnarok, do qual eles se alimentaram. A sua capacidade de afetar a realidade não é só um mero capricho para o próprio multiverso, mas sim para reinos, como o próprio Beulah Hall e até mesmo o criador do One Above All. Número 2. O Batman que ri Manhattan. Batman que ri, com o poder do Manhattan, ele é um dos auges mais poderosos da DC. O cara literalmente tinha um plano inteiro para poder juntar com a Perpétua, né, para poder acabar com o multiverso. Mas, com o passar do tempo, Batman que ri, ele conseguiu o poder do Manhattan que estava com o próprio Bruce e o conhecimento que estava também na cadeira móvel lá com o Flash Manhattan também, que ele estava lá, né? O Batman, ele adquiriu esse poder, esse conhecimento. E, cara, o Batman que ri não ser, ou melhor dizendo, o caos tão grande na DC que nem mesmo o Duende da Quinta Dimensão, filhos da Perpétua, a própria Perpétua, poderia lidar com ele. Teve a Perpétua que já lutou contra ele, né, de igual para igual contra ele, mas como ela não estava no seu bom dia, né, condição ideal, ela acabou sendo derrotada pelo próprio Batman. O Batman que estava com o pensamento de fazer o multiverso a sua própria imagem, do jeitinho que ele queria, mas não contava que tinha uma Mulher Maravilha com o poder da fonte para poder lascar ele de porrada. No final de tudo, o Batman acabou morrendo, mas recentemente também tivemos aí a versão feminina do Batman que não tão poderosa quanto a masculina, mas que apareceu em Fronteira Infinita usando uma espécie de manopla do infinito. Número 3, Tony Stark, a Armadura de Deus. Esse é o novo auge do Homem de Ferro, onde ele consegue uma armadura de Deus extremamente poderosa. Com a sua luta contra o Korvac, sua única opção era aumentar seus poderes usando sua própria armadura, onde ele pode se tornar todas as coisas da realidade. Esse é o poder que logo após ele ter conseguido lá a transformação cósmica, né? E com esse poder, o Homem de Ferro ele tem a onisciência e a onipresença, junto com o poder da onipotência, né? Entre aspas, podendo fazer tudo o que ele bem quiser no universo. Pois sabemos que a onipotência não existe na ficção, né? Mas ele demonstrou que pode sim consertar tudo que há de errado com o universo e ter também muitas ideias novas. Enfim, o Homem de Ferro com esse poder de Deus, alterador de realidade, ele é capaz sim de afetar muito
múltiplos mundos. Lembrando que essa HQ ela ainda está em curso, então muitas coisas podem mudar. Número 4, Doutor Estranho Black Priest. Entre todas as histórias do Doutor Estranho tem diversos tipos de feitiços, mas não é nada tão poderoso quanto o Black Priest Doutor Estranho. Os sacerdotes negros são insanamente fortes. Cada sacerdote tem um símbolo. Quando combinados, esses símbolos se tornam palavras. Quando o Doutor Estranho ele grava todos os símbolos em si mesmo, ele pode lançar todos os feitiços sozinho. Embora chamá-lo de feitiço fosse errado, nesse caso é a palavra que se torna realidade quando pronunciada. Usando essas palavras, o Doutor Estranho e os sacerdotes, eles têm controle sobre tudo, mesmo aqueles que semearam e criaram planetas não são nada diante dele. Antes de encontrá-lo, ele destrui inúmeros universos. E esse poder do Doutor Estranho, uma versão do poder dele, uma versão poderosa, é como se ele fosse um médico para todo o multiverso, onde ele cuida de todos. Número 5. Duende da Quinta Dimensão. Duende da Quinta Dimensão, ou como conhecido como Mr. Plex, é um duende que vive na Quinta Dimensão, obviamente, com altas capacidades de alterar a realidade, onde ele tem a sua imaginação, onde torna ele tudo sem limites. Então, por exemplo, se ele quisesse desejar viajar facilmente para todo o multiverso, ele pode fazer isso. Foi isso que ele fez nas HQs. Fora que também ele foi capaz de desafiar o próprio Spectre, destruiu todo o multiverso e logo depois, ele recriou todo o multiverso do zero. Então, a grande vantagem do Mr. Plex é que ele tem o poder da imaginação infinita, o que torna ele um ser absurdo e manipulador da realidade e afetar tudo que ele quiser. Número 6. Rei do Caos. Amatsu Mikaboshi, ou Rei do Caos, ele é um aspecto próprio Oblivion. Seu objetivo ele era pôr o fim à criação e fazer toda a nova era uma era de caos e vazio. Depois que ele quase destruiu o multiverso, ele foi selado em um reino, onde mora em um nada sem fim por toda a eternidade. Mikaboshi ele é imortal e pode escravizar o exército inteiro por seu próprio domínio. Ele próprio derrotou facilmente todos os deuses do Olimpo. Ele é o caos antes da criação. Ele também é um dos seres primordiais mais antigos. O Rei do Caos também ele pode absorver todos os deuses, eles eram impotentes contra o Rei do Caos. E ele chegou até aí mesmo pro próprio inferno, e a Senhora Morte fugiu para poder salvar sua vida, cara. E o pai do Daemon, o diabo, foi morto pelo próprio Rei do Caos. E ele chegou a dizer ao Hellstrom para poder avisar a Terra, para poder encontrar o seu Unmaker, E ainda assim, por cima, ele também pode controlar toda a alma do inferno para poder também usar essas almas mortas que ele possa usar ao seu favor. E ele também ainda matou o Pesadelo, Zeus, enfim, todos os outros heróis inconscientes. O Rei do Caos, ele causou um estrago a 98% do multiverso Marvel. Número 7, Dr. Octopus Doom Superior. A história atual da Marvel, principalmente em Dr. Octavius em Renato do Diabo, Devil's Ring, o Superior 4, mostra o Dr. Octopus tendo uma onipresença multiversal. O Otto ele assumiu o controle do edifício Baxter depois do Quarteto Fantástico ter sido preso, e expulso durante essa primeira edição lá em Devil Ring. E ele ainda assim usou a tecnologia do multiverso do próprio Reed Richards, para poder convocar 3 outras versões de si mesmo. Todas elas semelhantes a outros heróis da Marvel. Por exemplo, Motoqueiro Fantasma, Wolverine e Hulk. Juntos, eles mataram outras versões da realidade alternativa do Homem de Ferro e uma versão do outro do Homem-Aranha. E para a surpresa, o Dr. Octopus Superior foi revelado que ele está sempre presente em todo o multiverso. O que fica claro que, constantemente em todo o multiverso, não é o próprio Dr. Octopus. E a natureza dos poderes do Octopus são os seus 4 braços extras, e o seu ego esmagador, que impulsiona ele, quase todas as ações do Octavius, todas as versões dele, a irem mais além. E além disso, cada Otto pode assumir qualquer forma, incluindo a própria versão do Dr. Victor Von Doom, Doutor Destino, se tornando aí Victor Von Doom ou Dr. Doom Octavius. E o Dr. Ock, ele procura encontrar versões superiores de si mesmo, para matá-los e roubar seus próprios conhecimentos. Em Devil Ring número 4, revelou que o Ock tem usado o conhecimento que ele alcança para poder construir todos os novos tipos de tecnologia, como por exemplo robôs que patrulham a cidade de Nova York. Enfim, Dr. Octopus atualmente está planejando algo muito, mas muito importante para suas variantes que estão espalhadas por todo o multiverso Marvel, e se tornando um ser praticamente onipresente que vê tudo. Mas você lembrou de outro personagem que altera a realidade, o nível multiversal, ou algo mais além? Se você lembrou e se você quer que eu traga uma parte 2 nesse vídeo aqui, comente aqui embaixo. E também, claro, comente a sua lista de quais outros personagens manipuladores da realidade que podem afetar todo o multiverso ou indo a mais além do que isso. Lembrando, se inscreva no canal para você não perder nenhuma outra continuação desse tipo de vídeo aqui. Debates, duelos contra vários personagens multiversais. E claro, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, falou e até mais.